Olá, meus irmãos. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 708. Nós estamos falando da lei de conservação. Vamos lá? 708. Não haverá situações em que os meios de subsistência não dependam de modo algum da vontade do homem e onde a privação daquilo de que ele mais necessita seja uma consequência da força das coisas? Muitas vezes é uma prova cruel que o homem deve sofrer e à qual sabia que seria exposto. Seu mérito consiste em submeter-se à vontade de Deus, caso sua inteligência não lhe faculte nenhum meio de livrar-se das dificuldades. Se a morte vier a atingi-lo, deverá submeter-se a ela sem murmurar, refletindo que a hora da verdade, da verdadeira libertação chegou e que o desespero do último momento pode ocasionar-lhe a perda do fruto de sua resignação. Então, são situações em que extinguiu-se todos os recursos para a sobrevivência. Então, nós temos aí no cinema muitos filmes, né, de cataclismos, de guerras nucleares, aí falta água, falta alimento, falta combustível, falta tudo. E aí nós assistimos esses personagens lutando, né, uns com os outros para poder sobreviver. Então, existe essa possibilidade? A ignorância ou o atraso do espírito humano pode levar a isso, a uma destruição, à falta do necessário. Mas, via de regra, nós temos a proteção e o planejamento do Pai. Né? Então, essa possibilidade é remota. Existe, mas é remota. Mas caso aconteça de nós estarmos, por exemplo, num acidente aéreo, caímos no deserto, e vamos estar ali sem água, sem alimento, qual a atitude que nós precisamos tomar? É de resignação. É de aceitar que existe Deus, que existe uma necessidade de vivenciarmos aquela experiência devido à lei de causa e efeito. Então, a resignação nos fortalece. Por quê? A revolta nos leva ao sofrimento. E a resignação nos fortalece para que vivenciemos a dor. Então, a resposta dos espíritos estão relacionados a isso. Se nós nos resignarmos e se for o momento da desencarnação, é o momento. Isso não é o fim para nós, é apenas uma mudança de planos. Então, nós precisamos ter essa confiança de que Deus nos concede aquilo que é necessário. E se for necessário vivenciar uma experiência de escassez, de dificuldade material, que tenhamos a força de vontade de vivenciá-la com dignidade e resignação, porque isso fatalmente fará com que nós, espíritos imortais, evoluamos diante da prova que nos foi oferecida. 709. Terão cometido crime aqueles que, em certas situações críticas, se viram obrigados a sacrificar seus semelhantes para matar a fome? Se houve crime, não foi atenuado pela necessidade de viver que resulta do instinto de conservação? Já respondi, quando disse que há mais merecimento em sofrer todas as provações da vida com coragem e abnegação. No caso citado, há homicídio e crime de lesa natureza, falta que deve ser duplamente punida. Nós temos no cinema recente, até no Netflix tem esse filme, que é A Sociedade do Gelo, que é um acidente aéreo que aconteceu nos Andes e que as pessoas praticaram canibalismo. Muito bem. É uma situação extrema e, como foi dito na questão anterior, nós precisamos ter resignação diante da prova. Matar o nosso semelhante para saciar a nossa fome é crime. Então, a resposta dos espíritos é direta. Você deve suportar a prova da melhor forma possível, sem prejudicar o seu semelhante. Por quê? A lei não nos pede que nos amemos uns aos outros? Então, tudo aquilo que fazemos que vai preservar a nossa vida, mas prejudicar o nosso semelhante, é contrário à lei de amor e caridade. Então, é nesse sentido que ele coloca a resposta. Ah, mas o pessoal dos Andes, eles praticaram canibalismo, mas com pessoas que já haviam morrido.
é outra situação. Usufruir da matéria, já que aquele corpo já não tinha mais um espírito, é outra situação. O problema é matar alguém para matar a nossa fome. Aí é crime. 710. Nos mundos onde a organização é mais aperfeiçoada, os seres vivos precisam alimentar-se? Sim, mas seus alimentos guardam relação com a sua natureza. Tais alimentos não seriam bastante substanciais para os vossos estômagos grosseiros, assim como os deles não poderiam digerir os vossos alimentos. Conforme o espírito vai evoluindo, ele vai se desmaterializando. Não quer dizer que ele não vai reencarnar. Vai reencarnar em corpos mais sutis. Então, o tipo de alimentação é adequado ao corpo que está sendo utilizado. Então, são espíritos mais elevados, que têm uma liberdade maior e que já não vão sofrer os rigores da matéria. Então, as dores físicas, a fome, o frio, tudo isso vai acontecer numa intensidade muito menor do que aquelas que suportamos hoje. Então, é o merecimento daquele que conseguiu vencer a si mesmo e consegue conviver de uma forma mais harmônica. Quanto mais nós entendemos que praticar o amor, oferecer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que ele nos fizesse, nos liberta, mais sutil serão os mecanismos que nos impedem de agir. Então, tanto o perispírito quanto o corpo de espíritos mais evoluídos são mais deletérios. Os espíritos são mais livres e não têm essas necessidades que nós temos hoje. Por isso que ele fala, nós não nos saciaríamos com os alimentos deles e eles não conseguiriam digerir os nossos alimentos por serem muito materializados. 711. Gozo dos bens terrenos. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Esse direito é a consequência da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem um meio de cumpri-lo. Todos nós que reencarnamos nesse planeta estamos no direito de usufruir dele, do ar, da água, dos alimentos. Só que isso não é algo gratuito, né? Se nós pegarmos na Bíblia, a ideia do paraíso era de concessão total. Então, tudo aquilo que Adão e Eva necessitavam, a natureza supria. Mas eles não tinham o raciocínio, nem a vontade para poder decidir, né? Viviam sob o jugo do instinto. Essa é a conclusão que a gente chega. Eles andavam nus, eles comiam da natureza, não tinham vergonha de si mesmos, como os animais não têm. A partir do momento em que eles comeram do fruto da árvore do conhecimento, o simbologismo mostra que eles passam a ter consciência de si mesmos. Então, deixam de ser conduzidos pelos instintos e passam a ser conduzidos pela razão. E isso transforma. Então, a Terra nos oferece os meios para que nós possamos crescer, evoluir. Mas também, como nós temos o poder de decidir por quais caminhos nós vamos evoluir, nós temos a responsabilidade de buscar esses alimentos, né? Não é a oferta como a natureza oferece o alimento para os pássaros, né? Como disse Jesus, né? As aves do céu não plantam nem ceifam e Deus as alimenta. Para nós que temos a decisão, nós temos a obrigação de buscar. Então, a terra nos fornece, mas nós temos que dar uma certa contrapartida. 712. Com que finalidade Deus pôs atrativos no gozo dos bens materiais? Para estimular o homem ao cumprimento da sua missão e também para experimentá-lo por meio da tentação. Então, o conforto, a riqueza, são coisas desse mundo, estão relacionadas com a matéria. E nós temos o impulso de desejar esses bens. Isso faz com que nós ativemos a nossa inteligência, realizemos tarefas, busquemos evoluir e construir algo para poder ter acesso
a esses benefícios, não é? Então, a riqueza em si e essa possibilidade dos gozos das coisas da terra, elas nos estimulam para o nosso próprio desenvolvimento, mas tudo tem um limite. É preciso que nós encontremos esse momento em que a ambição se torna ganância, em que os gozos das coisas materiais superam a evolução moral do espírito. Então, tudo isso está relacionado. Por isso que ele fala, as coisas da terra vêm para nos tentar. Quando que ela nos tenta? Quando ela nos tira do caminho da evolução moral. E aí são essas tentações que vão medir a nossa capacidade de resistir e, consequentemente, demonstrar o nosso grau evolutivo. 712A. Qual o objetivo dessa tentação? Desenvolver-lhe a razão, que deve preservá-lo dos excessos. Se o homem só fosse estimulado ao uso dos bens terrenos pela utilidade que tem, sua indiferença poderia comprometer a harmonia do universo. Deus lhe deu o atrativo do prazer, que o impele ao cumprimento dos desígnios da providência. Além disso, por meio desse próprio atrativo, quis Deus experimentar o homem pela tentação, que o arrasta ao abuso, do qual a razão deve defendê-lo. Então, a resposta dessa questão, essa questão, é um complemento da questão anterior, aquele mesmo comentário que nós fizemos. Então, pela necessidade, pelo desejo do gozo, nós desenvolvemos a nossa inteligência, buscamos o conforto. Se não fosse assim, estaríamos ainda morando em cavernas, né? O que nos tirou das cavernas? A vontade de ter uma vida melhor. E assim vamos evoluindo, colocando a nossa inteligência para trabalhar. E com isso, gerando o progresso de todos. Por quê? O bom médico que descobre um tratamento que vai curar a doença, ele vai ter a notoriedade da descoberta, a riqueza do processo, mas também vai curar muitas pessoas. Muitos serão beneficiados. Aquele que descobre um remédio, aquele que cria na engenharia um método de construção, ele faz isso em busca da riqueza, mas favorece milhões de outras pessoas que vão usufruir desse método, né? Que vão construir suas casas, que vão viver de uma forma melhor. Então, essa relação dos gozos das coisas da terra nos impele ao desenvolvimento da nossa inteligência. E as tentações fazem com que nós possamos medir o grau evolutivo em que nos encontramos. Quando a sensação supera o sentimento, quer dizer, não importa o que o outro vai sentir desde que eu seja feliz, aí eu estou mostrando o meu atraso. Quando uso a minha inteligência, desenvolvo algo novo para trazer benefícios para a humanidade, e esse é o principal objetivo do meu trabalho, sendo a riqueza ou a notoriedade uma consequência, que não é o objetivo que a gente busca, aí eu vou estar demonstrando a minha evolução moral. Então, as relações que nós temos com a matéria nos fazem perceber em que grau evolutivo nós nos encontramos. Porque muitas vezes nós esquecemos que somos imortais, que somos espíritos e que as coisas desse mundo são transitórias. E passamos a viver em função delas, buscando a riqueza, nos frustrando quando não acontece, o sofrimento do não ter, né? Às vezes a frustração de conquistar um objetivo e quando conquista vê que é vazio, passageiro. Tudo isso são as relações do espírito com a matéria. Nós precisamos nos lembrar que somos espíritos imortais e que o nosso destino não é nesse mundo. Não está relacionado com as coisas desse mundo, mas com os sentimentos que nós vamos desenvolvendo na luta contra nós mesmos, vencendo as paixões, o orgulho, a vaidade. 713. A natureza traçou limites aos gozos? Sim, para vos indicar o limite do necessário. Mas pelos vossos excessos chegais à saciedade e com isso vos punis a vós mesmos. Limite dos gozos. Então, é possível comer tudo aquilo que a gente deseja? Não. Nós chegamos numa confeitaria.
aí tem inúmeros bolos e doces, e aí a gente vai comendo, vai chegar um momento em que não consegue mais, né? Tem até um ditado do churrasqueiro que diz assim, né? Quando você está com a barriguinha cheia, picanha vira carne de segunda. Então, porque existe a saciedade. Então, nós temos os nossos limites. É lógico que isso vai se alterando de acordo com o nosso próprio comportamento. Então, nós vemos obesidade, nós vemos excessos de exercícios e muitos outros, quando nós queremos ir além das nossas condições. E aí a natureza nos mostra que não devemos ir. Então, para corrigir a obesidade mórbida, é preciso uma intervenção cirúrgica. A pessoa não consegue mais sozinha reduzir, né, o consumo de alimentos. Ela tem que fazer uma bariátrica, porque vai diminuir o tamanho do estômago e impedi-la de ficar comendo. Então, nós vamos percebendo os nossos próprios limites, de acordo com as consequências das nossas atitudes. 714. Que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte de seus prazeres? Pobre criatura, que devemos lastimar e não invejar, porque está bem perto da morte. É aquilo que eu estava dizendo. A gente entra na confeitaria e vai comendo tudo, comendo tudo, comendo tudo. Dali uma hora você está passando mal. Está destruindo a si mesmo. Né? Então, a consciência do necessário, a percepção, digamos, do necessário, é uma forma de controlarmos esses anseios que nós temos diante das coisas desse mundo. Viver como espírito valoriza sentimentos e não sensações. E isso vai mostrando o quanto nós estamos evoluindo, quando esses valores vão se alterando. Tá? Quando a gente consegue comer só um pedaço. Tá uma delícia, um pedaço. O segundo pedaço tem o mesmo gosto do primeiro, dizia minha tia. E a gente come o segundo de gulodice. Tá? Então vamos encontrando esses controles, percebendo e gerando novos valores. 714A. Perto da morte física ou da morte moral? De ambas. Então, ele está falando, se referindo à questão anterior, né? Que se deve pensar do homem que procura excessos de todos os gêneros e requintes nos prazeres. Então, ele está perdendo o físico, porque ele está destruindo o próprio físico, e também está se mostrando numa situação de inferioridade moral. Por quê? Porque ele valoriza mais a sensação do que o sentimento. Kardec diz assim: o homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos prazeres coloca-se abaixo dos animais, pois que este se contentam na satisfação das necessidades. Abdica da razão que Deus lhe deu por guia, e quanto maiores forem seus excessos, tanto maior domínio ele confere à sua natureza animal sobre a sua natureza espiritual. As doenças, as enfermidades e a própria morte que resultam do abuso são também a punição à transgressão da lei de Deus. Então, o comentário do Kardec vem corroborar aquilo que nós estávamos dizendo antes. Já estourei o tempo, me empolguei um pouco hoje. E a próxima semana nós vamos continuar o estudo a partir da questão 715, necessário e supérfluo. Vamos à prece? Nós vos agradecemos, Senhor, por mais esses conhecimentos adquiridos, por esses momentos de reflexão sobre nós mesmos e as condições que a misericórdia do Pai nos oferece na construção do nosso caminho. Muito obrigado, Senhor, pela luz, pelo conhecimento adquirido e que nós tenhamos a força de vontade de superar a nós mesmos, aplicando esses conhecimentos e nos tornando pessoas melhores. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.